Amados ao Senhor, estamos Atos 12, versículo 1 em diante. Atos capítulo 12, versículo 1 em diante. Deus é tão bom como já citou o texto que eu vou ler hoje. Atos 12, verso 1 a seguir. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ácidos. Atos 12, verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas olha só, a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que aquilo ali era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo desapareceu, ou apartou-se dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos, e orava. Senhor nosso Deus, falai conosco, nos abençoe com a tua santa palavra. Enche-nos da tua santa presença, Senhor, que nós possamos compreender a tua palavra. Abre o entendimento do teu povo, me canta, lavas. Derrama a tua bênção sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Sentados, irmãos. Uma pergunta simples para você: só sim ou não? Quem crê na Bíblia aqui? Você crê na Bíblia? Amém? Amém? Então não é todo mundo que crê. Você crê na Bíblia? Você crê que o que está na Bíblia é verdadeiro? Você crê que o que está em Malaquias 3, que diz que o Senhor é o mesmo ontem e hoje? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Eu, Senhor, no mundo, diz a palavra. Então, se você crê, eu te faço um desafio hoje. Eu te faço um desafio hoje insolúvel, de você pegar todos os seus problemas que vocês têm. Pastor, tem muito problema. Não, você não tem muito problema. Eu não tenho muito problema, você não tem também. Pastor, você não conhece a minha vida, eu sei, eu conheço a sua vida. Nós falamos que temos muitos problemas. Quando a gente vai ver que é problema mesmo, é 2, 3 no máximo. É pegar aquele que você não tem condição de solucionar. Pedro estava sendo
Aqui o texto diz que Herodes viu, e quando ele mandou decapitar Tiago, irmão de João, que foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, o primeiro mártir da igreja foi em Atos 7, que é Estevão, um dos diáconos. Mas dos apóstolos foi aqui Tiago, irmão de João, que escreveu um dos evangelhos e também o Apocalipse. Tiago, chamado, que era o irmão de João, que era o caçula dos apóstolos, por assim dizer, mais jovem. Então, quando Herodes viu que aquilo agradava a igreja, ele falou assim: opa, eu quero agradar os judeus, agora eu vou matar o mais famoso, que é Pedro, aquele que pregou em Atos 2, que 3.000 foram batizados. A igreja, ele é o líder da igreja. Então nós vamos mandar matar o líder agora. Tiago foi num dia e guardou Pedro por outro dia. Deve ter feito uma propaganda tremenda. Olha, amanhã vai ser a vez de Pedro. Hoje Tiago foi decapitado, amanhã, depois é Pedro. O que a igreja fez? Diz a Bíblia que havia oração intermitente por ele, a oração era incessante, era o tempo todo, nem a igreja estava orando, e havia muitas orações por ele. O povo pensou: já que vai ter, Tiago morreu e Pedro está guardado para amanhã, vamos orar. Então eu te faço um desafio: pega seu problema, irmão, papel e caneta na mão, chegando em casa, anote o problema. Não é probleminha, é problemão, que você não dá para resolver. Escreva: hoje, dia 25 de abril de 2024, eu estou começando a orar por tal e tal problema. Não faça uma lista como jornal, não. Quando o rei Ezequias viu que a coisa apertou, ele está em a cidade de Jerusalém, estava cercada pela maior nação da terra, um dos maiores guerreiros daquela época, que eram os assírios. Já não havia comida na cidade, eles cercaram, tamparam, os rios estavam passando na cidade, não entrava comida, então o povo ia começar a passar fome. O que o rei Ezequias fez? Quando recebeu a carta, o que pegou ela nas mãos e foi lá no altar e abriu aquele pergaminho. O Senhor está aqui a carta do rei de Israel, o rei da Síria. E sendo aquele, ele mandou para afrontar o povo de Deus. E Ezequias orou e Deus respondeu. Amém. O exército não atacou a cidade, eles nem puseram a mão. O povo de Judá não teve que guerrear, Deus lutou por eles e eles venceram. E você vai orar todos os dias até o problema solucionar. Porque lá em Mateus 7:7, o que está escrito? Pedi e dar-se-vos-á. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então te convido a você a pedir, a você passar a clamar por aquilo que você está precisando. Mas você precisa ter a experiência daqueles homens e mulheres de Deus que receberam a sua promessa. Olha só aí, lá em Tiago 5:17-18, lá nos fala da oração de Elias. Tiago 5:17-18, nós lemos assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o que aconteceu depois? Ele orou de novo e veio chuva e a terra produziu o seu fruto. Você tem problema? É hora de você clamar. Deus vai responder a sua oração. Deus quer responder a sua oração. A igreja estava com um problema. Pedro estava sendo guardado. Pedro ia morrer, ia ser decapitado como Tiago. Mas havia uma igreja orando. Quando tem um povo orando, tem que ter vitória. Enquanto o povo
Ele ia pregar, digamos, aqui na cidade vizinha, ele já mandava alguém lá na frente para evangelizar ela. Mandava a igreja orar. E você quer que a sua família seja salva? Ora por ela, ora para as pessoas que você ama, para que Deus possa fazer alguma coisa. Para de crer no que o diabo está falando. Ah, pastor, diz, santo de casa não faz milagre. Ainda bem que nós não somos santos. Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. Nós somos pecadores, mas lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós somos aqueles que clamam e Deus responde. Elias clamou e Deus respondeu. Se você clamar, Deus vai responder. A sua família vai ser salva. Os seus familiares vão receber aquele milagre, porque nós temos experiência dos homens de Deus. Olha só Moisés, lá em Êxodo 32, tem uma passagem que diz que quando depois que o povo de Israel pecou, Êxodo 32, o povo de Israel estava, irmãos, assim, já havia pecado demais. Agora eu leio, agora a gente se vê na Bíblia. Então o povo de Israel havia pecado grandemente, diz o contexto desse capítulo. Moisés subiu para o monte e Josué foi com ele. Josué ficou ao pé do monte, Moisés subiu lá, ficou 40 dias e Josué ficou esperando. Josué auxiliava Moisés. Se você auxiliar, tem que estar do lado do pastor, tem que estar do lado do seu líder, custe o que custar. Josué estava esperando Moisés, ele não foi lá para baixo, ele ficou ao pé do monte esperando. Passado um certo tempo, Deus falou para Moisés, que estava dando a lei para ele: Moisés, desce depressa. O povo que você tirou do Egito, Deus estava tão transtornado assim: olha, o povo que você tirou se desviou. O povo está na idolatria, vai lá. Moisés vinha descendo e Josué falou: olha, Moisés, estou escutando barulho lá embaixo. Não é o grito de quem está lutando, dos guerreiros, não. Aquilo ali é o grito dos derrotados. O povo fez o bezerro e o povo estava o adorando. E lá em Êxodo 32, versos 27 e 28, lemos assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, desembainhe a sua espada, tornai passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um a seu amigo, cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Porque o povo caiu na idolatria. Diante de um pecado tão grande, sabe o que Moisés fez? Deus queria exterminar o povo. Deus estava revoltado. Então Moisés fala em Êxodo 32: agora, pois, Senhor, perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Eu sei que o Senhor tem o livro da vida, que João, lá no Apocalipse, muitos anos depois, fala do livro da vida. Diz: olha, o Senhor tem um livro aí que tu está escrevendo, risca o meu nome desse livrozinho. Mas se o Senhor não fizer isso, pode riscar. Mas eu estou pedindo, perdoa o pecado desse povo. Qual que é a nossa função enquanto homens e mulheres de Deus, irmão? Eu preciso interceder por essas pessoas que estão lá fora, estão no pecado, estão na idolatria, estão nos vícios, na droga, na prostituição, no homossexualismo, estão totalmente afundados no lodo do pecado. Mas eu e você, nós vamos clamar: Senhor, perdoa esse povo, salva esse povo, Senhor, levanta profetas,
Senhor, eu nunca chamei um colega meu para o culto. Cuidado, irmão. Moisés falou: Senhor, olha, eu não estou preocupado em entrar na terra prometida, não. Moisés estava falando de vida eterna com Deus. Pode riscar meu nome do livro que o Senhor tem escrito. Eu perco a salvação, mas eu amo esse povo, Senhor. Era mais ou menos isso. Claro que Moisés sabia que Deus é misericordioso, mas está dizendo: Senhor, olha, irmão, irmã, interceda pela sua família, interceda por pessoas que você ama. Olha a rainha Esther, irmãos, estou contando experiência do passado, de como Deus responde ao seu povo. O livro de Esther, sabemos que é um livro que quase que não fala em Deus. É o único livro da Bíblia que não fala em Deus. Mas tem um porém. Ali tem uma experiência, irmãos, maravilhosa. A rainha Esther substituiu a rainha Vasti, que Vasti era tão linda, tão maravilhosamente bonita, que o rei um dia deu um banquete e convidou ela para ela desfilar e mostrar para os seus colegas reis das vizinhanças como a esposa dele era linda. E ela não quis. Ela desobedeceu o seu marido e seu rei. A esposa não pode desobedecer o marido e seu rei. O seu marido é seu senhor, é ele que tem domínio sobre a sua vida. E ela não quis, ela perdeu o reinado. Deus levantou uma rainha, Esther, e o rei não sabia de qual nacionalidade era aquela mulher, porque aquela menina era educada pelo seu parente, do seu tio, Mardoqueu ou Mordecai, que era um homem judeu temente ao Senhor. Falou assim: olha, procura, que Deus foi feito um concurso, digamos assim, para escolher uma noiva para se tornar rainha. Você não fala de que nacionalidade você é. Aquele homem sabia: ó, Deus está te colocando ali por um motivo. Mas só que chegou um dia que houve um decreto para exterminar o povo judeu. Amã, que era inimigo do povo judeu, que era inimigo de Mardoqueu, era um homem que queria matar Mardoqueu. Quando ele descobriu que aquele homem que assentava na porta do rei, que honrava os decretos do rei, Assuero, diz a Bíblia, que aquele homem, já que ele é judeu, queria matar todos os judeus. E a rainha Esther, então agora Mardoqueu falou assim: olha, você vai entrar na presença do rei e pedir que ele tenha misericórdia. Só que a rainha não podia entrar na presença do rei sem ele chamar. Se ele não estendesse o cetro para ela, ela era exterminada na hora. Isso quer dizer que ela matava ela, para você entender. Esther explicou, Mardoqueu insistiu, e ela falou assim: tudo bem, eu vou jejuar, pôs as suas servas para jejuar, que auxiliava ela, e a mulher foi orar e clamar ao Senhor, e ela entrou, e o rei teve misericórdia, estendeu o cetro para ela. Deus vai estender o cetro para você também. Deus vai estender a mão para você. Mas Deus, aquele rei estendeu a mão, porque aquela mulher estava orando, aquela mulher estava intercedendo. Esther orou e foi buscar o favor do rei. Sabe o que aconteceu? O rei lhe deu favor. Se você orar, Deus vai derramar sobre você qualquer que seja o problema, Deus soluciona. Amém. Como eu posso me aproximar de Deus? Pela oração, claro. Mas lembre-se de uma coisa. Lá em Hebreus 13, versículo 3, fala assim: olha, lembrai dos presos, como se estivessem presos com ele, dos maltratados, como sendo vós mesmos também maltratados com eles no corpo. Como é que eu faço para me aproximar de Deus? Esther se aproximou de Deus pela oração, porque ela queria o favor do rei, mas ela buscou primeiro o favor daquele que tem domínio sobre todo o reinado. Ela foi buscar a bênção de Deus e antes de buscar a bênção do rei. Tem gente que está buscando a bênção do rei, ele quer a bênção do médico, ele quer ser abençoado pela medicina, ele quer ser abençoado financeiramente, mas ele não quer a bênção daquele que tem poder para curar, para libertar, para abençoar,
para dar prosperidade. Primeiro se busca a bênção de Deus, depois a bênção do ser humano. Então aqui, o que eu preciso para me aproximar de Deus? Lembrar de quem está lá fora. Eu tenho que crer. Marcos 11:24 fala que a minha oração, quando eu peço alguma coisa, olha só, Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo que pedires em oração, orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Marcos 11:24, quando você pede alguma coisa, creia que já recebeu. Como é que eu faço isso? Eu creio, eu não murmuro, eu não fico duvidando. Ah, será que Deus as portas vai abrir? Será que Deus vai fazer isso? Não, se Ele diz que vai, Ele vai. Esther, sabe que ela disse, olha, se o rei Mardoqueu falou assim para ela, para isso, provavelmente Deus te colocou como rainha. Então toma cuidado para nos obedecer a Deus. E ela disse, olha, tudo bem, eu vou orar, vou jejuar, vou pôr minhas serviçais para jejuar comigo. E eu vou entrar. Se o rei estendeu certo, bem, se não, eu morro, mas eu vou fazer a vontade de Deus. O ser humano tem que ter determinação. Então suplique com fé. Sabe o que Tiago diz em capítulo 1, verso 6 ao 8? Tiago 1, 6 ao 8. Peça, porém, com fé. Quando você orar, põe fé na frente. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma parte para outra. Verso 7. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Verso 8. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Por que inconstante se ora? Você duvida. Peça, porém, com fé, crendo. Deus vai responder, Deus vai fazer a obra. Viu, mas assim, Deus vai fazer a obra na vida da sua filha. Deus vai estender a mão sobre os irmãos que estão enfermos. Deus vai estender a mão sobre aqueles que estão ali na UPA, que estão lotados, e não está nem cabendo ter que abrir uma outra unidade. Mas eu preciso crer que o meu Deus, Ele vai fazer o milagre na minha vida e na vida das pessoas que eu estou orando e intercedendo. E eu sei que, como é que eu vou ser abençoado? 1 João 5, verso 14. Preste bem atenção nesse texto, irmãos. Estamos chegando no finalzinho. 1 João 5, verso 14. Olha só. E esta é a confiança que temos nele. Preste atenção. A confiança que a gente tem nele, em Deus, em Cristo, é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, amém? Ele nos ouve. Quando você pede alguma coisa que é a vontade de Deus, Deus vai te ouvir. Por que Deus ouviu a rainha Esther? Porque era a vontade de Deus salvar toda a nação judaica. Porque houve um decreto para exterminar todo judeu. Como o rei não podia revogar, segundo a lei dos medos e persas, um decreto não se revogava. Então o rei fez outro decreto, autorizando os judeus a se defenderem e não perecer na mão do inimigo. Deus está autorizando você a se defender também. Primeira coisa que a sua oração e a sua fé vai na frente. Verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha só como é complexo isso aqui. 2 versos só. Quando eu peço segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. E o verso 15 diz: sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, então sei que eu vou alcançar. Eu posso, irmão. Você pode. Você pode. É só você confiar no seu Deus. Confia no Senhor. Pare de viver sem fé. Use a fé que você tem. Como é que eu faço para minha fé crescer? Ponha em prática. Leia a Bíblia. Olha só o Salmo 62, verso 8. Confiar nele, ó povo, em todos os tempos.
perante Ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Seu refúgio é o Senhor. Seu refúgio é o Senhor. E o último verso aí, irmão. 1 Coríntios 16, 9. Olha só o que Paulo diz aos Coríntios. Irmãos, olhem para nós. Olhem. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas há muitos adversários. Deus abriu uma porta para você, irmão. Deus abriu uma porta para você, irmão. Mas tem um adversário ali impedindo. Ele não quer que você cresça, Ele não quer que você progrida na presença de Deus. Ele não quer que você crescendo espiritualmente, crescendo financeiramente, vendo seus filhos abençoados, vendo a sua família crescendo no temor de Deus, crescendo na graça do Senhor. O diabo não quer que você seja feliz. O diabo não quer que você vá para o céu, porque sabe que lá é bom, porque ele estava lá e de lá ele foi expulso. Lá é tão bom que ele quis ser que nem Deus, mas ninguém pode ser que nem Deus. Mas nós podemos ter a graça que Ele nos dá. Irmãos, era a vontade de Deus libertar a Pedro de maneira milagrosa, não foi? Imagine só, Pedro estava de noite, havia 16 soldados vigiando pelo tiro. Além desses 16 soldados, tinha cadeias nos pés e nas mãos, correntes nos pés e nas mãos. O anjo chega e toca nele, levanta-te. Ele devia estar dormindo. E ele achou que era um sonho, ou uma visão. Olha, põe a tua capa. Ele pegou a capa e pôs, olha, bora. E ele passou pela primeira e segunda sentinela, passou pelo portão grande, caminhou alguns passos na cidade e o anjo sumiu. E quando ele chegou, meu irmão, aí, talvez o portão eletrônico foi inventado pelo anjo. Talvez tivesse essa ideia por isso. Quando o anjo chegou ali, o portão se abriu automaticamente, porque tinha outros anjos lá para abrir. E quando Pedro passou, e quando ele deu em si, o anjo sumiu. Eu falei assim: agora sei, do Senhor salva o seu ungido. Amém. Era algo milagrosamente. Irmãos, essa passagem de Atos 12 é só quem crê na Bíblia para acreditar. Um milagre tamanho como esse. Só que a vontade de Deus te abençoar milagrosamente. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Mas para isso, a gente precisa orar com fervor. A igreja estava orando com fervor. E diz a Bíblia que quando Pedro bateu, chamou ela no portão, bateu, provavelmente, a igreja não parou na oração. Mandaram alguém ir lá no portão. Como é que chamava a moça que foi lá no portão? Quem sabe o nome da moça? Benedito tem uma filha com esse nome. É Ruth ou Rod? Então ela foi lá e chamou, e ela viu. Olha, ela ficou tão alegre que não abriu o portão para ele. Foi lá falar com o restante da igreja: olha, Pedro está lá fora. Falou: não é Pedro, não, deve ser o anjo dele. Podem Atos 12. Ela vai e volta, abre e vê que é Pedro mesmo. Milagre Deus vai fazer na sua vida que você nem vai acreditar. Tão grande que vai ser a bênção. Amém. Tão grande vai ser o milagre. A gente precisa crer de todo o coração. Precisamos viver a nossa fé, irmãos. Passe a fazer isso hoje. Passe a viver sua fé de uma maneira maravilhosa. Pode olhar para os problemas. Como eu falei aqui no domingo, servo de Deus não olha para o problema muito. Ele olha para o problema só para saber orar. Servo de Deus olha para o problema só para ele saber como é que ora. Depois ele volta a olhar para o Senhor, porque a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu vou orar para Ele, porque eu sei que Ele é o meu Deus. Isso aqui está aqui, ó.
Vamos, irmão, você, Atos 12, verso 13: E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Achei que era Ruth, mas é Rode. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, tão alegre pelo milagre. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de si. O Senhor orou tanto, você está fora de si. Mas ela afirmava: não é ele mesmo. E assim diziam: o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram e se espantaram. Você vai ficar espantado tanto que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé.